Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Notícias importantes e positivas no treinamento hoje à tarde no CT Parque Gigante. A gente vai falar sobre Enzo, filho de Fernandão, que falou sobre a sua rescisão contratual que aconteceu no último mês de setembro com o Internacional. Bernabei também falou com os meios de comunicação colorados e falou sobre essa sua nova fase aqui com a camiseta do Internacional em Porto Alegre. Além disso, tem detalhes importantes sobre como pode impactar nos cofres do Inter uma possível grande venda do goleiro Alisson. Pode estar de saída do Liverpool da Inglaterra e a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Gente, o Internacional se reapresentou na tarde desta terça-feira, por volta das 13h30, no CT Parque Gigante. Primeiro treino depois da vitória contra o Vitória da Bahia no domingo passado no Beira-Rio por 3-1. E já começa a projetar a partida que tem no sábado contra o Corinthians na Neoquímica Arena, às 7 horas da noite. Lembrando que a rodada vai ser na sexta e no sábado por conta das eleições que acontecem no próximo domingo em primeiro turno. Bom, nesse treinamento de hoje, algumas questões foram importantes para serem vistas, tá? Primeiro, Vitão, que parecia ter tido um problema ali durante o jogo contra o Vitória, sentiu, estava na academia treinando normalmente, participando do regenerativo com um grupo de jogadores, não deve estar cedido ao departamento médico e nem ter nenhum tipo de lesão apontada. O Luca, claro, não vou tratar o Luca como um reforço, é terceira, quarta opção na hierarquia dos centroavantes do Inter, mas é mais um jogador que está saindo do DM, recuperado de bursite no joelho, ficou fora dos últimos jogos e hoje treinou normalmente com o grupo, vai ser uma opção para o Roger nas próximas partidas. O Fernando ainda é uma dúvida, tá? O Fernando ele levou o terceiro amarelo, ou seja, ele já não pode jogar contra o Corinthians, mas ele teve um problema no tornozelo, que fez que ele saísse no segundo tempo do jogo no Beira-Rio, no último domingo, nessa vitória do Inter por 3-1. Ele não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube, tá? É uma dúvida para ver se vai ter condições, principalmente pensando no Clássico Grenal, e tem tempo para isso, porque o Clássico deve ser confirmado daqui mais de 2 semanas, no dia 19 ou 20, no outro final de semana ainda desse mês de outubro, lembrando que já se sabe. O Mercado, que vai fazer cirurgia nos próximos dias, o Rogel, que teve uma lesão na coxa, são 2 desfalques para essa sequência do Internacional, além do Rafael Borré, que está com uma lesão na coxa e vai ser preparado para o próximo Clássico Grenal. Gente, agora eu quero falar aqui sobre uma questão importante que envolve os pendurados, tá? Para esse Clássico Grenal, e muito tem se perguntado, pô, será que o Inter vai poupar contra o Corinthians? O que vai acontecer? O Inter tem hoje 5 jogadores pendurados pensando no Clássico Grenal, tá? Que se levarem cartão contra o Corinthians vão estar fora do próximo Clássico. Ener Valencia, Thiago Maia e Bruno Gomes, 3 jogadores hoje titulares, o Ener titular porque o Borré tá fora, e 2 reservas, Wanderson e René. Esses são os 5 pendurados atualmente na equipe do técnico Roger Machado. Só que tem uma questão. Não dá para descartar ainda mais se tratando de CBF, que quem sabe o jogo contra o Flamengo, que hoje é o único jogo agora atrasado do Inter no Campeonato Brasileiro, seja remarcado para o pós-data FIFA. Data FIFA termina ali entre terça e quarta da semana do Grenal. Quem sabe jogar na quarta ou na quinta contra o Flamengo. Cara, não vamos duvidar da CBF. Pode acontecer de tudo. Agora o Flamengo caiu da Copa Libertadores da América, tem só a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que esse jogo seja depois do Grenal, tá? Então, esse jogo contra o Corinthians deve ser o último antes do Clássico que vai acontecer no Beira-Rio. Gente, eu quero repercutir agora 2 falas importantes, tá? A primeira do Enzo, filho do Fernandão, que deu uma entrevista pro Felipe Gamba, tá? De Carona com Gamba no YouTube, e ele falou sobre a sua saída do Internacional. Que por mais que nos microfones não se tenha nenhum tipo de polêmica, enfim, pelo que eu ouvi já no bastidor algumas semanas atrás, essa saída gerou algumas situações e incomodações no bastidor, tá? O Enzo, ele falou, e o Enzo esteve primeiro emprestado à Aparecidense de Goiás antes de rescindir o seu contrato com o Internacional, ele disputou, não deu
20 jogos, tá? Com a camiseta do clube de Goiás, jogou Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Ele saiu de lá, tá? Primeiro ele foi emprestado pelo Inter, depois ele termina o seu contrato com o Inter agora em setembro, que foi rescindido, e aí ele saiu da Aparecidense e não ficou por lá onde ele tinha contrato até o final do ano. A Aparecidense já não disputa mais nada nessa temporada 2024. E ele falou sobre a sua rescisão com o Inter. Ele disse que foi tranquilo. Eu estava emprestado para a Aparecidense e aí quando eu voltei eu tinha contrato até o final do ano, não ia ser utilizado, e aí ao invés de ficar, sei lá, encostado de alguma forma, foi uma decisão de comum acordo. A gente sabe, o Enzo voltaria para o Inter, teria contrato ainda, e ou ele joga e é aproveitado no profissional, ou ele fica encostado, como ele mesmo disse, porque, vamos lá, ele já tem 21 anos, ele não poderia jogar nem no sub-20 do Inter, o Inter não tem time de transição sub-23, ele teria que ficar encostado, se ele fosse ficar aqui no Internacional. Mas é uma situação, tá, essa saída do Enzo, que em alguns pontos, tá, incomodaram. Vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi do Internacional. O Inter foi fazer uma homenagem, tá, por conta do aniversário do Fernandão nesse último ano, e foi feita uma arte que tinha algumas imagens do Fernandão, enfim, com parabéns, e essa imagem não foi aceita pela família do Fernandão por conta da situação contratual que vivia o Enzo no Internacional. Claro, não existe uma rixa, uma briga entre família do Fernandão e Inter, mas são algumas pequenas situações que envolveram essa saída do Enzo que geraram um certo mal-estar no bastidor. A outra entrevista bem interessante é a do Bernabei, tá? Para os meios de comunicação do Internacional. O Inter está com um projeto com uma marca de erva de chimarrão. E o Bernabei foi entrevistado hoje aí pelos canais, foi divulgada hoje essa entrevista. E ele falou sobre esse seu grande momento que ele vem vivendo no Internacional. Falou que ele tinha como inspiração sempre na sua carreira o Marcelo, hoje lateral esquerdo do Fluminense. Que ele é um cara que conseguiu se adaptar rapidamente a Porto Alegre porque tem muitas similaridades à Argentina em questão de cultura também, essa questão mesmo do mate, do chimarrão que ele usou. Ele até brincou que o pai dele queria dar um nome brasileiro para ele, o nome dele seria Denilson, e aí a família, o restante da família, a mãe dele não deixaram, e aí ele tentou botar um nome mais parecido com o brasileiro possível, e aí colocou Alexandro Bernabei, e que é um jogador que está muito adaptado, é parceiro do mercado, do Alário, principalmente dos gringos do Inter, e que está muito feliz nesse seu momento no Internacional. Falou do clássico Grenal, disse que no último Grenal que o técnico era o Cudê, ele não estava sendo utilizado, ele até foi para a viagem para Curitiba, para o Grenal que foi no Couto Pereira, mas acabou não jogando. Ele disse que por ele se mataria para estar ali dentro de campo com os companheiros jogando o clássico Grenal, mas que agora já tem mais um clássico chegando, tem alguns jogos antes como esse contra o Corinthians e vai ser passinho a passinho antes do clássico, esse lateral esquerdo argentino que vem se destacando no Internacional. E para fechar, uma informação que vem do cenário europeu, tá? Alisson, goleiro revelado pelas categorias de base do Inter, segundo The Sun, um dos principais portais lá na Inglaterra, pode estar deixando o Liverpool nos próximos dias. Há um interesse do Bayern de Munique, da Alemanha, para que o Alisson seja o substituto do Manuel Neuer, um dos principais goleiros aí do último século em seleção da Alemanha, foi campeão do mundo, ganhou tudo, e no Bayern de Munique também. Por que isso interessa ao Inter? O Inter tem aquele mecanismo de solidariedade. O Inter tem direito a 5% sobre uma futura venda do Alisson. Isso já fez diferença para o Inter. Quando ele foi vendido da Roma, da Itália, para o Liverpool em 2018, o Inter recebeu quase 17 milhões de reais pela transação na época. Agora o Alisson está com 31 anos, fez toda a base no Internacional, enfim, já recusou uma proposta do futebol saudita que está pagando salários estratosféricos e o Inter está interessado nessa situação. Pelo que se tem de valor de mercado do Alisson hoje, que é cerca de 27, 28 milhões de euros, se a gente for pegar esse valor, o Inter ficaria com 8 milhões e meio de reais caso, pelo valor de mercado do Alisson, ele fosse vendido para o Bayern. Vai depender justamente desses valores desta possível negociação, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.